sairão dos seus respectivos professores. Posição. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Sempre uma grande alegria no dia do Senhor, estarmos juntos, unidos, na expectativa de estudar e aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Ao longo desses últimos 4 meses, 5 meses, nós gastamos um tempo estudando o livro de Jó. Eu quero dizer que foi uma experiência extremamente edificante para mim, acredito também, espero que para os irmãos, tendo em vista tudo que aprendemos a respeito do sofrimento, a respeito da vida, e a respeito de como Deus está no controle de todas as coisas. Então, como eu disse na última oportunidade, a gente vai iniciar uma nova série hoje, uma nova série de estudos, e que terá por tema os acontecimentos na vida de José, e como Deus, diante de todas as circunstâncias ligadas a uma família disfuncional, vai fazer com que a sua vontade, claro, óbvio, prevaleça para que a história da redenção encontre o seu desfecho na cruz do Calvário. Tá? Então nós vamos começar uma nova série. E vamos tratar muito sobre essa questão familiar, sobre as dificuldades que nós enfrentamos dentro dos nossos lares, e para perceber também como Deus age diante de tudo isso. Então, quero convidar você que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Vamos ver do verso 1 a 11, tá? Gênesis 37, do verso 1 a 11. Esse primeiro estudo nós vamos dividir em 2, mas se Deus nos abençoar, gastaremos os 3 meses, 4 meses no máximo, trabalhando sobre José. Gênesis 37. Ouça com fé a leitura que farei. Gênesis 37, 1 a 11. Tá? Diz assim: habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvis este sonho que tive. Ataram os feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então me disseram os irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E
com isso tanto mais o odiava, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, que o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contudo, a seu pai e a seus irmãos, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Os seus irmãos metiam ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, nessa manhã, quando estamos em tua casa, e agora que iniciamos, ó Pai, mais uma nova série, rogamos ao Senhor que nos oriente, que nos ensine aquilo que precisamos ser ensinados ao longo dos nossos estudos. Trabalhe no nosso coração, trabalhe em nossos lares, trabalhe em nossas famílias, para que possamos, ó Deus, ser uma família adoradora, um povo que adora, um povo que segue, um povo que entende a tua verdade. Cuide de nós, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, como eu disse, irmãos, nessa nova série, como vamos iniciar hoje, nós veremos que a obra de Deus na família de José testificará da sua graça, a ideia também da edificação de uma nação a partir de uma família disfuncional, que a maneira como Deus vai agir por meio dessa família revelará a grandeza dele na formação de um povo, de uma comunidade adoradora, mesmo devido às circunstâncias e às dificuldades que aquela família enfrentava. Tá? Então, vai ser basicamente a linha que nós seguiremos ao longo dos nossos estudos. Então, veja bem, Gênesis 37 é um relato que nos chama a atenção porque ela revela o Evangelho. É um relato que chama a nossa atenção para o Evangelho, onde Deus redime, tá? Onde Deus nos mostra a sua grandeza, nos mostra um conflito comum, tá? E um conflito que é comum, sim, dentro de todo o Gênesis. Eu não sei se você já percebeu que a história de Gênesis 37 nada mais é do que uma história que vem se repetindo ao longo dos capítulos de Gênesis, tá? Que é o ódio entre irmãos, o problema familiar, um tema muito comum. Ódio que começou com quem? Quem é o primeiro caso de ódio entre irmãos que nós vemos em Gênesis? Caim e Abel. Depois nós encontramos outro. Quem? Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. Depois, Jacó e Esaú. E agora nós temos entre José, ou entre os irmãos, e José. Você percebe que é uma história que vem se repetindo? E toda essa história traz à tona algo que precisa ser aprendido por nós. Tá? E você vai perceber que a história do Evangelho, a história da redenção, vai se desenrolar, ou se desenvolver, mesmo em face de tamanho conflito. Tá? Os planos de Deus, como vimos em Jó, não serão frustrados. É isso que nós veremos. Então veja, o que vemos aqui é que Deus não escolhe, isso é muito interessante, é que Deus não escolhe a família de Abraão, porque os seus membros apresentavam ou apresentariam valores familiares tradicionais em detrimento dos seus vizinhos, não é isso? Porque se Deus fosse escolher devido aos valores que ele veria ao longo da história, da sua onisciência, certamente ele não escolheria a família de Abraão. Então o que temos aqui é ódio, vingança, favoritismo e inveja. São essas as marcas da família de Abraão, não é verdade? Então veja, e é justamente esse modelo de família que nós encontramos em Gênesis 37. Às vezes pensamos nas nossas dificuldades,
os problemas que existem em nossas famílias, que por vezes elas parecem extremamente disfuncionais e caminham de maneira errada, e por vezes nos entristecemos. Sim, isso é natural. Mas quando olhamos a maneira bondosa que Deus age com essas famílias, isso revela que há esperança para as nossas famílias. Há esperança para as dificuldades que nós enfrentamos, para a dificuldade do trato com o outro, com o irmão, as dificuldades entre esposa e esposo, com os filhos rebeldes, distantes. Há esperança naquele que conduz a história. Por isso, nós veremos como Deus age de maneira extremamente sábia aqui nessa história. Então vamos tentar entender o que nós temos. Então, toda vez que nós chegamos no início de uma história, dentro da Escritura, você percebe que existe um arranjo extremamente organizado do autor sagrado para que você seja apresentado aos personagens da história. Vemos isso em todos os estudos que nós estudamos aqui, né? O texto começa e os personagens nos são apresentados e a história toma um rumo quando uma cena marcante vem à tona dentro de toda essa história. Então veja, e o que você precisa ter em mente antes de adentrarmos profundamente no que está acontecendo aqui, você precisa ter em mente que Moisés, o autor do livro, está escrevendo esse livro para encorajar o povo, que vai herdar uma terra, ou que vai assumir uma terra, que é a terra prometida. Nós temos um povo que liberto, que resmunga, que erra, que cobra. E Moisés está contando a história para forjar, para fomentar no coração dos seus leitores, dos seus ouvintes originais, a certeza de que, independente dos homens ou das circunstâncias, Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. E a história de José é extremamente fundamental para forjar confiança em Deus diante do que aquele povo estava vendo. Então veja, a história em Gênesis de 37 a 50 vai narrar a história assim, de José e seus irmãos, que será uma peça-chave da história do grande plano de Deus para Israel, para aquele povo que está ali ouvindo essa palavra. Então veja que interessante. Moisés queria que o seu povo, que o povo olhasse para trás e se lembrasse de que houve um período, ao contar a história de José, Moisés queria que o povo olhasse para trás e percebesse que houve um período em que a promessa de criar uma comunidade, de criar uma igreja, de criar um povo, uma comunidade harmoniosa de adoradores, parecia impossível. Porque você vai perceber que as peças parecem não fazer sentido. Ódio entre irmãos, venda de irmão, maldade. Então, as circunstâncias vividas por eles lá na frente, parecia mostrar que a coisa ia desandar. Então Moisés conta essa história para mostrar que, mesmo que pareça não estar se encaixando, Deus está por trás, agindo, para que lá no final a coisa aconteça como Deus havia planejado. E essa é uma questão que nós precisamos também ter em mente hoje. Que hoje, devido às circunstâncias que nós vivemos, parece que as coisas não estão tão claras para nós. Enfrentamos algumas dificuldades que trazem dor, trazem sofrimento, e a gente não está entendendo como a coisa está funcionando, ou por que Deus está permitindo que esteja acontecendo dessa maneira. E o texto sagrado está mostrando que, mesmo que você não veja uma saída tão clara à sua frente, Deus está construindo a história para que lá na frente você possa olhar para trás e então venha entender por que aconteceu dessa forma aqui.
E é isso que Deus está fazendo aqui. É isso que Moisés, usado por Deus, está trabalhando no coração do povo, para que eles entendam como é que Deus age. Por mais que você não entenda, por mais que você não veja escapatória, não veja luz, não veja saída, acho que não vai dar certo. Deus está trabalhando como o Senhor da história, por meio da dificuldade, para fazer assim a sua vontade. Não só na sua vida, como foi na vida de José, na vida dos irmãos, na vida de Israel. Então, essa é a temática do nosso ministério. Então, vamos lá. Primeiro nós vamos explorar, a olhar para esse texto, como eu disse, eu vou ter que dividir em dois, né? Vamos ter que olhar para esse texto, vamos explorar o que Deus está fazendo com essa família disfuncional, e em particular nós começaremos com o menos confuso da história, mas não melhor, tá? Nós vamos olhar para José. Vamos lá. O que você sabe sobre José? Qual é o conceito que vem à sua mente a respeito de José, do que você aprendeu ao longo da sua vida cristã, na escola dominical? O que você sabe sobre José? Governador, lá do Egito mais tarde, né? Vai ser usado por Deus. Vendido pelos irmãos. Ele tinha sonhos desde sua infância. Sonhos desde E é justamente esses sonhos que vai provocar toda a inveja do seu irmão. Ok, muito bem. Favoritismo Favoritismo por causa que ele era porque ele era filho da esposa favorita. Guarde isso, tá? Sim, obediência dele, o amor que ele tinha por Deus. Muito bem. Por exemplo, como existiam as tentações, como existia o mulher. Sim, como existiam as tentações. Nós temos toda esse arcabouço de conhecimento a respeito de José. Isso é muito interessante. Só que existem uns pormenores que, alguns tijolinhos, que são a base para tudo isso e que nós não percebemos na história. Tá? Então vamos lá. Deixa eu só fazer a pergunta para vocês. Por que foi que José foi vendido mesmo? Porque, por conta dos Ciúmes. Ele desde pequeno, seu pai colocou ele para governar a família. Os seus irmãos se sentiam. Sim, vamos lá, vamos ver isso aqui. Olha que interessante. Então veja. Podemos presumir facilmente que por ser José o herói, como a gente pinta, ele deveria ser perfeito. Porque é isso que a gente pinta em nossa mente. É? Só que não é bem assim na história. Veja bem. A primeira aparição de um personagem bíblico no palco de uma narrativa é importante, tá? E você precisa sempre ter esse cuidado. Vai começar a história de José, então veja os versos iniciais para você entender o desenrolar da história. Então veja, olha o que o texto diz. Lê Gênesis 37:2 para mim, por favor. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Você percebe que esse texto diz algumas coisas bem interessantes? Olha, veja bem. Fofoqueiro, né? Mas veja bem. Parece que ele era segregado porque ele não estava conseguindo dar as coisas, ele estava conseguindo dar as coisas. Não, segura. Não tinha direito à herança. Então, segura aí, que tem uma coisa pior. Isso aí não é nada. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês já quando eu tratar sobre o pai. Veja. Duas informações são nos dadas aqui. Primeiro, sua idade. Jovem, 17 anos. Adolescente, quase ele saindo para a juventude, sair da UPA para o MB, né? Aquela
naquele afã de querer mostrar serviço, tá? Só que existe uma informação que eu achei muito interessante no texto. O texto diz que ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Por que o texto não diz acompanhava seus irmãos? Não era mais fácil dele acompanhar? Era irmão dele, ou não? José Sim. Não. Porque as mães deles não moravam com o pai. Sim. A esposa não morava com o pai, tinha separação. Não, sim, eu não estou negando esse aspecto. Mesmo ele sendo superior nessa questão, eram irmãos. Mas ele não considerava. Vamos lá. O texto diz que ele foi enviado para junto dos irmãos, a fim de executar as tarefas serviçais comuns e não importantes. Porque o texto diz que eles faziam o quê? Apacentavam os rebanhos. Vocês lembram o que eu falei aqui há um tempo atrás sobre um dos serviços mais desprezados que nós temos dentro da Escritura? Pastor de ovelhas era um dos serviços mais desprezados. O pastor de ovelhas não tinha valor nem para ser testemunha em um tribunal. Lembra que eu falei sobre isso? Porque toda hora tinha que ter animais mortos, E aí, pense aí, um garoto de 17 anos, existe uma cena, que eu vou falar já, que revelou a proeminência, a importância dele dentro da família, tá? Só que agora ele foi enviado para auxiliar, mesmo pense no coração de um adolescente de 17 anos, tá? E aí ele vai ser enviado para mexer, para auxiliar os seus irmãos, filhos da concubina, tá? Que era um serviço que não era para ele. Você consegue ver como a coisa está fluindo? Tá? Mas veja, quando você olha para outros personagens bíblicos, que também passaram tempo com os pastores, você percebe a diferença. Por exemplo, nós temos Moisés, nós temos Davi, que recebem revelação de Deus e levam boas novas. Não é isso? Não é uma marca? Moisés recebe a orientação divina e vai levar boas novas de libertação. Davi recebe a orientação divina, promove as palavras dos salmos, vai cantar ao rei e por aí vai. Só que, o que José faz? Leva más notícias. Isso é muito importante. Más notícias para você é o quê? As coisas, assim, mais notícias que seus irmãos, ele fala aí, né? Então ele falava as coisas erradas que os irmãos faziam. Tudo que ele fazia de errado, de negativo, ele ia e contava para o pai dele. Ok. Mais alguma coisa? As notícias, algo relacionado ao meu redor, não é como diz, não sei se Em nossa língua, má notícia pode ser verdadeira ou falsa. Não é verdade? Você pode mentir sobre uma má notícia. No hebraico, esta frase tem uma conotação de um relato falso ou maldoso. Isso implica que José levou falso testemunho, mentira do seu pai. Você vê uma coisa? A visão que temos, olha, Moisés está construindo a história
para mostrar a um povo que mesmo que a coisa pareça não andar, Deus está no controle. Tudo aqui mostra as coisas desandando desde cedo. Tá? Então veja, é a mesma ideia dos espias. Lembra dos espias? Quando Moisés mandou, eles olharam e falaram assim, não. Aí já trouxeram uma resposta negativa. Não dá para castigar. Tem negócio lá que eles são gigantes. É a mesma ideia. Ele já veio fomentando essa questão. Tá? E aí existe uma outra questão aqui que nós precisamos ter em mente. Tá? José não gostava de seus irmãos. Ou talvez não gostasse de servir seus irmãos. E por quê? Porque eles eram filhos da serva. Tá? Por isso levou para casa um relato fabricado ou exagerado a respeito do erro dos seus irmãos. Talvez sim, os irmãos deveriam ter cuidado da ovelha, ou ficar ali jogando palitinho, deixar a ovelha sair, e ele vai lá e, além de contar, ele vai fabricar de maneira maldosa situações que envolveram toda aquela questão. Tá? Ele fez sua parte, José, para perpetuar as divisões em sua casa, entre os filhos de mães diferentes, conflitos que são destacados por Moisés ao chamá-los de filhos de Bila e de Zilpa e não de irmãos. Você precisa se atentar aos detalhes iniciais para você entender como a história ela acontece. Tá? E também existe uma outra questão aqui de como José lidou com os sonhos. Primeiro, qual foi o primeiro sonho de José? Me lembra? Como é que foi? Os feixes, né? Ele vê os feixes, aí ele se coloca em pé e todos os irmãos se curvam diante dele. Depois disso, ele teve outro sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante dele. José sabia que os seus irmãos o odiavam, devido a essa ideia de fortalecimento da sua posição. Só que ao relatar os sonhos, em que não somente ele era o filho favorito de Jacó, como também ele era o favorito escolhido por Deus. Parece a história que José está contando aqui, parece que José estava querendo passar na cara, esfregar na cara dos seus irmãos que não tratavam bem, que menosprezavam, tá? Que ele era o filho. Porque assim, uma coisa foi José ter contado a eles o primeiro sonho. Outra coisa é José virar e relatar-lhes o segundo sonho, que sugere insensibilidade em uma escala gigantesca, porque agora os pais vão ter que escutar. Veja bem, só bem rápido. Eu tenho certeza que você conhece muita gente assim, ou não? Gente que em sua própria experiência, que não pode ver o sucesso, que já mete os pés pelas mãos, gente que se torna arrogante porque conseguiu alguma coisa na vida, jovem que não pensa no amanhã e que não pensa em como a sua vida deve ser construída e trata com indiferença porque alcançou um posto maior. Então você não conhece ninguém assim. E como tem, os meninos na escola que tiram nota maior, e daqui a pouco eu conheci colegas no seminário que tiravam só nota alta. Aí eles colavam a prova na porta do quarto, para que todos passassem e olhassem a sua vida. Quem conhece gente assim?
Isso na esfera mais baixa. Imagine, aí eu faço um parêntese aqui para abrir para a questão familiar. Quantas famílias você conhece que passaram por dificuldades, quer seja financeiras, familiares, quer seja estruturais, e aí depois estavam aqui com a gente, e buscando na maior comunhão, depois que subiram de posto, parece que a convivência não cabe mais. Quantos? Parece que não fala mais a mesma língua, não tem mais o mesmo pensamento. Quantos? Essa é a história de Jesus. Separação de irmãos. Sim. E também o comportamento religioso entre José e ataca mais. Ele sempre atacando os irmãos, ele estava atacando mais porque ele queria eliminar a pessoa do outro, eliminar a relacionamento das esposas. Porque até as famílias tinham direito de esposa, não tinham direito de herança, mas tinham direito de esposa. Então ele estava tentando não só dominar a posição dos irmãos, ele estava tentando dominar a posição das esposas, Não, Gabriel. E ainda existe um detalhezinho muito importante ligado a tudo isso. Que aí eu chamo a sua atenção. Deixe um pouco a atenção de José. Isso aí a gente vai fazer o bolo na próxima semana. Viu José? Deixa ele aqui do lado. Vamos olhar agora para Jacó. Tá? Há também aqui a disfunção de Jacó como pai da família. Porque a túnica especial que a gente tanto conta para nossas crianças na escola dominical, aquela túnica listradinha, está lá, que a gente sempre pega nessa túnica para contar a história, não foi a primeira indicação da sua preferência por José. Você lembra do outro episódio? Seríssimo, gravíssimo. Você lembra ou não? Gravíssimo. Eu estava lendo, e aí quando eu li, eu disse, agora eu entendo o que eu estou muito ódio. Você se lembra o que aconteceu quando Jacó voltava à terra prometida após sua estada em Padã Arã, quando ele teria que enfrentar o seu irmão Esaú? Você lembra? E quando no caminho ele ouviu dizer que Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens, e aí ele fica, nós estudamos aqui uma série de Gênesis, lembra? Eu falei sobre isso. E aí ele fica aterrorizado com a possibilidade do massacre de Esaú vingar. Tá? E o que foi que ele fez? Você lembra? Ele ouviu dizer, então ele pega José e sua mãe Raquel, separa, coloca lá na parte traseira da caravana, enquanto os irmãos mais velhos com suas mães foram colocados na frente. Está vindo Esaú com 400 homens. Na mente dele, Esaú lá atrás, lembra que a mãe dele disse, foge que o seu irmão quer te matar. Vai para a casa do teu irmão, tá? Aí ele vai embora. E agora ele volta e descobre que Esaú está vindo com 400 homens. Por que 400 homens? Ele vai matar. O que ele faz? Pega a sua esposa, amada, seu filhinho querido, coloca na parte de trás da caravana, porque se acontecer um ataque, os primeiros, enquanto serão atacados, está em Gênesis 33, verso 2, tá? Enquanto os irmãos forem atacados, pode ser que aqueles que estão atrás
Cucina, fugia. Como? Coloque-se no lugar dos irmãos de José. Como ele se sentiu? Ele está dizendo, meu pai pelo menos porque a esposa favorita que ele favorita. Sim. Imagine aí. Como você acha que os irmãos se sentiram agora que seu pai os considerava dispensáveis? Acho que a diferença de idade de José e grande, né? Sim, porque aqui você vê José tem 17 anos e os irmãos dele já são homens adultos. Porque ele teve ele na velhice, né? Sim, na velhice. E aí existe algo muito importante também nessa ideia da velhice, tá? Eu vou falar já, que é muito importante também. E vai justificar porque José, ou porque Jacó, tinha essa preferência por José. Então, sim, isso mesmo. Essa é a nossa grande luta, porque assim, por muito tempo, nós como igreja erramos muito ao olhar apenas exemplos morais. Esse é o problema. Nós sempre pintamos e sempre fomos ensinados assim, seja como Davi, seja como José. Claro, eles são homens de Deus, mas tiveram suas falhas. Porque a grande questão do moralismo é que quando o moralista ele erra, seu discurso cai. Mas quando a minha visão é redentiva, quando eu olho para a história da redenção, eu entendo que mesmo que eu caia, existe alguém que vai me redimir, me levantar. E aí que fundamenta a nossa vida cristã. Porque o Espírito Santo, o nosso Deus, ao dar a revelação, Ele não nos entregou exemplos moralistas, Ele nos entregou uma história belíssima. E aí eu me utilizo das suas palavras. Olhem para a genealogia de Jesus, só tem gente ruim. Parece que o Senhor escolheu a dedo cada um que seria colocado ali para mostrar. Não olhe para homens, olhe para o verdadeiro, olhe para Cristo, que Ele é o resplendor da glória de Deus. Por isso que eu disse, por que é tão complicado a gente ter famílias que se afastaram depois que melhoraram de vida, a gente tem famílias que estavam com a gente, mas depois de uma dificuldade enfrentada na igreja, ou um irmão que pisou no pé do outro, ou porque um irmão passou na rua e não cumprimentou, aí já não vou mais para a igreja, porque aquele povo, aquelas pessoas. Na verdade, o que fundamenta a riqueza da nossa esperança não somos nós aqui. Claro que andamos juntos, de mãos dadas, precisamos orar uns pelos outros, sustentar uns aos outros, consolar uns aos outros,
precisamos lutar para ser modelos de crentes, só que nós não somos perfeitos. Porque se a sua base, se a sua fundamentação, se a sua estrutura de vida estiver ligada nas pessoas, você não vai ficar uma semana aqui. Porque aqui só tem pecador. Pecador e que comete erros. Mas se a nossa esperança, a nossa fundamentação por Cristo, eu vou viver pecador como você. E vou dizer, vamos andar juntos, porque nós precisamos daquele que nos redime. E a história da redenção faz isso. Nós precisamos resgatar, a gente precisa ter um certo nível de paciência, misericórdia, porque assim, por muito tempo, eu vou colocar de uns 10 anos para cá, porque na época eu fui seminário, eu fui seminário em 2003, porque de 2003 para cá, milhares de livros foram traduzidos que a gente não tinha conhecimento. Vamos colocar, nos anos 90, os seminários mal tinham um livro de teologia para estudar. Então as nossas igrejas, elas cresceram e foram fundamentadas nessa base. Só que agora, com gente estudando, escrevendo e sendo traduzido, então hoje nós temos mais acesso, e aí é que está. Porque esse acesso que temos, ele precisa ser estudado e precisa ser conhecido pela igreja. E nós precisamos juntar com essa ideia de simples moralismo. Se você olhar para José, você vai perceber exemplos, sim, de um jovem cristão assim, israelita, mas que cometeu excessos e erros como eu e você. Mas a esperança está naquele que começou a obra na vida dele. E aquele que começou a obra vai terminar. Então veja. Vamos lá. Então veja, essa túnica que ele recebe não era necessariamente uma túnica de muitas cores, tá? Como reza a tradição, como a gente pinta, mas ela ocorre em um lugar da Escritura e ela refere-se a uma veste real, tá? Uma túnica talar de mangas compridas. O que quer que essa túnica parecesse? Com certeza não seria o tipo de roupa, veja bem, não seria o tipo de roupa que se usa para trabalhar. É verdade? Vestido de noiva. Quero ser de uma vez. Bonitinho o vestido. Que você comprou, você tem guardadinho. Você não vai usar o vestido de noiva para ficar dentro de casa ou para ir trabalhar, para que as pessoas vejam seu vestido de noiva, não é verdade? Faça a ligação. A túnica dada por Jacó a José simbolizava o fato de que seu menino de 17 anos, depois de ouvir as notícias, esse menino não pode trabalhar. Mais uma vez, pense nos irmãos. Pense nos irmãos. O pessoal lá dando duro na roça. Aquele sol bacana daquela região. Se você acha Marabá quente, não é. Pense. Então veja. É surpreendente ler sobre essa capa justamente depois que José levou as más notícias sobre seus irmãos. E existe aqui uma sequência muito bem definida, tá?
José vai servir e trabalhar para seus irmãos, enquanto eles pastorearem. José vai servir os irmãos, enquanto eles trabalham. Mas ao voltar de lá, ele traz más notícias e o pai recompensa uma esplêndida túnica. A próxima vez que os irmãos saem para pastorear, nesse mesmo capítulo nós ainda veremos, José não está mais com eles. José não está mais com eles. Provavelmente, lembra que no sermão de Jacó, aquela série que eu peguei em Gênesis, acho que certamente uns 2, 3 anos atrás, eu disse assim, Jacó parecia mais aquele filho mimado, filho criado aí nos vídeos brincando depois, né? Que Jacó parecia aquele filho que soltava pipa no ventilador dentro de casa, aquele menino criado com a avó, é esse tipo. José foi assim, Jacó foi assim. Enquanto Esaú estava lá no pasto, Jacó era mais caseiro. O que Jacó faz? Exemplo a gente traz com a gente arrasta. Se ele viu isso lá atrás, o que ele vai fazer? Filho, você não é para isso. Aí ele pega José e coloca dentro de casa. Provavelmente, quando os irmãos estão lá no pasto,